John McClane é um policial de Nova York que está indo passar o Natal na Califórnia, a fim de encontrar a esposa, Holly McClane, que está trabalhando na cidade há 6 meses. Ao conhecermos o personagem, percebemos que, embora sua relação com a mulher não esteja necessariamente em crise, há certas inseguranças em John em relação ao seu casamento. Algumas delas involuntariamente expostas pelo motorista que leva John até o prédio onde Holly está, o Nakatomi Plaza. Sem contar que o personagem não hesita na hora de revirar o pescoço para olhar para outras mulheres, indicando talvez uma veia de infidelidade, mas principalmente sua carência. Sabemos que John optou por continuar em Nova York, trabalhando como policial, mas teve dificuldades em aceitar a mudança de vida da esposa, e se mudou para a Califórnia quando recebeu uma promoção. Logo, apesar de inquestionavelmente ser um filme de ação, é notável que boa parte do começo foca bastante em consolidar os seus protagonistas e expor os conflitos no matrimônio de John e Holly. Mesmo não sendo uma história emocionalmente dramática, esses momentos são importantes para dar mais verossimilhança aos personagens e às suas motivações. O verdadeiro conflito do filme, porém, se inicia quando um grupo de terroristas, liderados por Hans Gruber, invade o prédio e faz todos os presentes, no caso funcionários da empresa que estavam celebrando a véspera de Natal na sede, incluindo a esposa de John, de reféns. John, por sua vez, que estava no banheiro depois de ter discutido com a esposa, consegue escapar e sobe até o último andar do prédio. Ele tenta prender os terroristas, mas acaba falhando, e assiste à morte do presidente da empresa, Tagaki, que se recusou a passar o código que abriria a primeira trava do cofre que os bandidos pretendiam roubar, que de acordo com Hans, guardava uma quantia de 640 milhões. John volta a se esconder no último andar e começa a bolar um plano para chamar a polícia, usando um rádio de comunicação, visto que a linha telefônica do prédio fora cortada. O vilão Hans Gruber, por sua vez, continua tentando abrir o cofre da empresa, que possui um sistema de segurança altamente complexo. Duro de Matar é acima de tudo um filme de ação, com o famoso clichê do exército de um homem só, e é altamente eficiente nessa proposta, justamente por conseguir consolidar o terreno perfeito para o conflito de John McClane contra os invasores do prédio. Isso é importante, visto que apesar de partir de uma premissa absurda, em que um homem sozinho tem que lidar contra um grupo fortemente armado e treinado, evidentemente mais bem preparado do que ele, o filme solidifica bases palpáveis para que tudo o que vemos no decorrer da projeção seja fácil de aceitar. Por exemplo, o espectador tem noção de que John é um policial logo cedo, ou seja, sabemos que ele está habituado a resolver conflitos. Além disso, também temos consciência de que sua esposa é uma das reféns, mas Hans não, o que não apenas intensifica o drama, como credibiliza as motivações do protagonista. Ainda assim, o filme não tenta trazer profundidade mais que necessária aos seus protagonistas ou vilões. O que sabemos de John e de seus oponentes é o suficiente para torcermos pelo mocinho, para que ele vença essa situação impossível e seus inimigos. McClane, após conseguir atrair um dos terroristas, consegue matá-lo e pegar a metralhadora do bandido, e ainda faz questão de mandar o corpo como um aviso para Hans. John acaba conseguindo trazer uma viatura policial para o prédio e, após jogar o corpo de um dos terroristas na viatura, consegue a atenção de vários policiais e também da mídia, e começa a se comunicar com o policial Powell através de um rádio. Apesar do principal conflito acontecer dentro do prédio, o filme também se preocupa em mostrar os conflitos entre McClane e o chefe de polícia, que desconfia que John seja um dos terroristas e não gosta do comportamento rebelde dele, pedindo que o personagem não se intrometa no caso. Além disso, o filme ainda se preocupa em expor a interferência da mídia nas investigações, e como de certa forma, embora não necessariamente objetivando fazer uma crítica, eles atrapalham o avanço das negociações, espalhando as notícias de forma sensacionalista ou manipulada. Por exemplo, durante o conflito no prédio, um dos repórteres que foi até a casa onde as filhas de McClane moravam, acaba involuntariamente revelando para Hans, através de sua matéria na televisão, que Holly é a esposa de John. Com isso, o vilão faz da mulher a sua refém particular, a fim de atrair o protagonista e poder finalmente matá-lo. Gruber, que já tinha noção do protocolo padrão do FBI para ataques terroristas, desativa toda a energia do prédio e consegue abrir a última trava do cofre que estava tentando roubar, visto que ela desativava no instante que a luz é desligada. Com o dinheiro em mãos, ele manipula a polícia, que acredita que ele irá soltar os reféns no topo do prédio, quando na verdade ele pretendia explodir o prédio inteiro, matando os reféns e fugindo com o dinheiro. Como dito anteriormente, o filme não desenvolve profundamente os seus personagens, apenas o suficiente para gostarmos ou não deles, sentindo respectivamente e superficialmente empatia ou apatia por eles. Ainda assim, é ressaltado o de certa forma arco de redenção de John em relação à sua vida amorosa, a qual ele admite não ter tratado da forma correta. Com certeza, sua luta interna para recuperar a esposa não é um dos pontos mais fortes do longa, visto que o verdadeiro brilho são as cenas de ação e o jogo de gato e rato que existe entre John e Hans,
mas ainda assim é funcional para trazer um peso dramático mínimo à trama. Os vilões, embora caricatos, são deveras marcantes. Logo no começo, a ameaça que eles representam é perceptível, considerando que todos são cruéis e implacáveis à sua maneira. Mas o verdadeiro destaque fica para o vilão principal, Hans Gruber, que apesar de raso, é carismático e impõe uma presença ameaçadora nas cenas em que aparece. Embora suas atitudes sejam condenáveis, é fácil se entusiasmar com suas aparições, visto a imponência e elegância que faz questão de sustentar e transmitir. Além disso, existe toda a expectativa que o filme alimenta acerca do emblemático encontro que obviamente vai acontecer mais cedo ou mais tarde entre o herói e o vilão dessa história. John descobre onde estavam as bombas que seriam utilizadas para explodir o prédio, mas quando tenta avisar Powell, acaba sendo pego pelo irmão mais velho do primeiro homem que matou. Eis que, por sua vez, estava realmente irritado com John, querendo vingança. Eventualmente, Hans acaba sendo surpreendido por John, que finge se render para pegá-lo de surpresa com uma arma que estava colada em suas costas. Assim, ele atira no vilão, que acaba ficando preso na janela pelo relógio de Holly. Porém, McClane consegue desprender o objeto de seu pulso e Hans cai para a morte. Ainda no final, quando estão sendo socorridos, vemos um dos capangas de Gruber, que John pensou ter matado, aparecer com uma metralhadora. O policial Powell, superando seu trauma, é mais rápido e o mata antes que ele pudesse ferir alguém, e assim o filme termina. Apesar de ser quase um consenso que Duro de Matar é um filme de Natal, é preciso esclarecer, em uma análise mais objetiva, que a obra não tem intenção, nem em seu subtexto, de trazer alguma mensagem ou atmosfera natalina. Apesar de se passar na data e ter sim um arco emotivo do protagonista, a sua busca por reconciliar o seu casamento e ter mais maturidade para entender as decisões profissionais da esposa, a proposta é ser essencialmente um filme de ação. O foco está mais nos conflitos externos de John McClane, no caso sua luta contra os terroristas, do que nas suas falhas pessoais. É claro que não existe nada de errado em se referir ao filme por esse viés, e existem motivos que de fato justificam esse pensamento, como a ambientação natalina do filme e o final feliz. Aliás, o contexto de véspera de Natal, da forma como é usada para a ambientação do filme, torna a obra mais marcante. Porém, dizer que Duro de Matar é um filme de Natal, sem um teor cômico ou propositalmente forçado, embora não seja necessariamente um erro, é um tanto quanto equivocado. Temos que ter em mente que a data é sempre lembrada por ser um momento de paz, confraternização e principalmente familiar. O filme, além de ter cenas de violência mais explícitas, que nem é preciso dissertar o porquê de não combinarem com a data, também há ocasionais cenas de nudez na obra, que não chegam a ser apelativas, mas afastam a obra de qualquer atmosfera leve e pura que se pede em um filme natalino tradicional. Evidentemente, isso não diminui o filme, até porque, novamente, a intenção é ser um filme de ação, não de Natal. E de qualquer forma, Duro de Matar é divertido. Possui cenas empolgantes, um vilão carismático e um humor pontual, que contribui para amenizar o peso de alguns momentos mais pesados da obra, como a morte de Tagaki, mas principalmente a de Harry, que embora fosse imprudente e desde o início já fosse mostrado como alguém que ocasionalmente cometeria um deslize, ainda assim era um refém inocente. Apesar de sua morte não ser trágica, é de fato dramática e contribui para proporcionar consequência à jornada de John. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.